Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina. Que bom que você está aqui conosco, parando o seu tempo para meditar na palavra de Deus, buscar enriquecimento espiritual. Olha, se você ainda não tem a lição desse trimestre, você não pode ficar sem ela. Já estamos chegando no final do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Uma lição extremamente importante e relevante para nós nos dias de hoje. Se você não tem um aplicativo da lição, baixe o aplicativo, filho de Deus. A lição é gratuita para você. Você pode escolher o idioma que você deseja estudar a lição, tá bom? E se você ainda não tem ela, vai lá. Se você quer receber ela de uma forma em arquivo, manda mensagem para nós vamos enviar para você, mas não fique sem o teu pão matinal de todos os dias, tá bom? Estamos aqui na lição 11, Ruth e Esther, nós estamos com os nossos amigos, mas antes eu quero te pedir, filho de Deus, se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, @PaulistaLeste, e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida associação. E também, se você quer nos seguir nas redes sociais através do Instagram, vai lá, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Queridos, dá uma força para nós queremos saber de onde você está nos assistindo. Coloque aí, estou assistindo da igreja tal, da cidade tal. Estamos recebendo mensagens de todos os lugares aqui do Brasil. Nós queremos mandar um abraço para você, tá bom? Recebemos mensagens lá do Japão, da parte da Europa, temos dos Estados Unidos, de quase todas as capitais do Brasil já nos mandaram mensagem. Você do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul do país, você é a pessoa mais importante para nós aqui. Então mande mensagem, coloque de onde você nos assiste para nós mandarmos um abraço aqui para você, tá bom? Temos aqui a presença do pastor Eduardo Batista, mais conhecido como pastor Dudu, diretamente lá da Bahia, Lauro de Freitas, nosso líder da área de jovens. É só jovens? Jovens bravadores, aventureiro, música, só. Universitários? Universitários. É só isso tudo daí. aí, rapaz. Só tudo isso. Nosso líder dessa área na parte ministerial. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Eu que agradeço. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor. Um grande abraço para todos vocês que estão conectados conosco, um beijão no coração e que Deus te dê de presente hoje, mais uma vez, a confirmação no livro da vida com o seu nomezinho escrito lá. Amém. Temos o pastor Fábio de Sá, diretamente da Associação Paulista Leste, nosso líder de mordomia e saúde. Pastor, Isso muito aí. obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, pastor Leonardo. Um abraço para todos da Zona Leste de São Paulo, Zona Norte também, né? E mais 4 municípios E aqui. mais 4 municípios. Um abraço para todos e para todos esses lugares que o pastor Léo mencionou aí, né? Se tiver gente do Japão assistindo nesse momento, se tiver gente da Europa também, um abraço para você. Felizes por vocês acompanharem a gente nesse momento e que tudo aqui seja bênção para a sua vida e que sua vida seja bênção na vida das outras pessoas também. Amém. Pastor João Vitor, diretamente do extremo leste da Paulista Leste, ali do distrito de Itaim Paulista. Manda um abraço pro teu povo em nome de Jesus, meu filho. Mandar um abraço aí então para todo mundo, pastor Leonardo, dizer que é um prazer estar aqui de novo, depois de 2 semanas, poder voltar a estudar a lição com o nosso povo. Então um abraço aí para todos que estão lá naquele extremo leste lá da nossa capital, região do Itaim Paulista, Jardim das Oliveiras, São Miguel Paulista, todo aquele povo lá. Então um abraço a todos vocês e aproveitem bastante o estudo de hoje. Vamos lá, lição 11, Ruth e Esther. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Pastor João Vitor, ora para nós. Vamos orar. Pai, a Ti a nossa gratidão pela certeza de que o Senhor tem conduzido a nossa vida, mas muito dessa condução se deve ao que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Amém. E agora, ó Deus, estudando e aprofundando um pouquinho mais esse conhecimento, que o Senhor nos dirija, que o Senhor possa alargar a nossa mente, a fim de que tudo seja colocado também em prática em nossa vida. É o que rogamos por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Verso para memorizar. Esther capítulo 5, verso 2 diz: Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Aqui nós estamos vendo a lição dessa semana sobre
um contexto muito importante de Esther e Ruth ali, e principalmente o povo judeu vivendo uma crise, um problema muito sério, político, religioso ali. E Esther, ela soluciona de uma forma maravilhosa e muito sábia toda aquela situação. A lição de sábado, o que fala para o coração de vocês aí, meu povo querido, pastores? O que toca o coração de vocês? Tocou meu coração é o seguinte, a necessidade de se conscientizar de que neste mundo nós teremos muitas perdas. E a gente precisa aprender a lidar com elas e confiar na promessa de restituição que nós temos da parte de Deus. A Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava numa terra estrangeira entre os moabitas, ficou com 2 noras, uma que se chamava Ruth e outra que se chamava Ofra. A Ofra foi embora para a casa dos parentes, a Ruth fez uma declaração, uma das mais lindas da Bíblia: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde tu fores eu irei. E achei esse negócio muito lindo, né? Eu acho que essa daí é a frase do discipulado, né? Quando eu decido ser servo de Deus, é o que Deus disser, é o que Deus mandar. É um processo de submissão muito lindo. Bom, mas como eu dizia anteriormente, ela teve que aprender a lidar com perdas e nem sempre é fácil. E aí surge no cenário o resgatador para te auxiliar em função das perdas que você teve. O Senhor Jesus já nos avisou: no mundo tereis aflições, nós perderemos às vezes a saúde, perderemos oportunidades, perderemos às vezes entes queridos, mas tem um resgatador que faz promessas e cumpre todas as promessas, e tudo que a gente perdeu por conta do pecado, das circunstâncias da vida, nós teremos tudo de volta restituído em nome de Jesus. O bonito Amém. da lição dessa semana é que é história de gente como a gente, é história de vida real. Então, quando você começa a ver gente que sofreu, como nós sofremos também, mas que tiveram a mão de Deus conduzindo a história, no final das contas, isso nos traz um conforto para o coração, de olhar e falar: olha, sofreram como eu sofro, mas Deus esteve com elas. E essas histórias, elas nos trazem lições assim muito profundas, muito belas, que, como eu disse antes, trazem conforto para o nosso coração também. Eu acho interessante a associação que se faz, né, que a lição fez entre a igreja e mulher, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Então a gente percebe que Ruth e Esther, 2 mulheres, o cuidado de Deus para com elas, e ao mesmo tempo uma associação que é feita aqui, a relação do cuidado de Deus para com a igreja, com o povo dele hoje. Então Deus está cuidando da gente, Deus está cuidando do seu povo, Deus está guiando a vida de cada um de nós. Então isso tem me deixado feliz em ver essa semana essa relação, essa correlação das mulheres e o quanto Deus está guiando os nossos passos hoje também. Você que está acompanhando a gente, tem essa certeza no seu coração. Comece essa lição já com isso na sua mente. E aonde nós entramos na lição de domingo, né? Fome na casa do pão. Belém quer dizer casa de pão. Legal, né? Padaria. Padaria, Uma padaria. E assim, Tá aí, se você quiser abrir um negócio, abrir uma padaria, já Padaria coloca o nome de Belém. Belém. é Tá isso aí. tudo certo. Tudo certo. Alguns críticos, eles defendem a falta de realidade para você ter evidências de algumas questões aqui a lição vem trazendo, né? E a história de Noemi aqui, principalmente, que vem nos trazendo uma fartura que existia no começo e ela perder tudo ao mesmo tempo. É a mesma experiência que o ser humano teve no Éden. Ele tinha toda uma fartura e agora vive na miséria por conta do pecado. Como que nós podemos fazer essa alusão da questão da casa de pão, da lição de domingo, para nós falarmos para os nossos alunos e professores? A terra ainda produz fartura, mesmo com a entrada do pecado no mundo. E nem sempre essa fartura ela está à disposição do ser humano. A gente, tal qual Noemi, perdemos também um pouco da nossa promessa de herança e tudo mais. Mas a boa notícia, o pastor Eduardo até tinha dito sobre isso, é que nós temos alguém olhando por nós, um resgatador que pode nos trazer de volta a herança, né? Então, é muito acalentador você saber que, apesar das dificuldades, há alguém que olha por mim e diz assim: olha, eu tô cuidando e eu vou te resgatar, te trazer de volta para a herança que um dia foi perdida. Vamos lá?
Pastor Fábio? Pastor, eu diria o seguinte, que na lição de domingo que chama a atenção é o seguinte, todos nós temos nossos momentos de sofrimento, de lutas, de decepções, né? E é muito fácil a gente, vamos pensar de maneira bem prática, todo mundo aqui já chegou para alguém que estava sofrendo e bateu no ombro e falou assim, ó, fica tranquilo, Deus está conduzindo, Deus está na frente, né? Alguém que perdeu um familiar, alguém que perdeu um emprego, alguém que está doente, né? Falar é relativamente fácil. Agora, quando é com a gente, a história muda. A Bíblia está dizendo o seguinte, que assim como aconteceu com Noemi, que perdeu a herança dela, perdeu todo o sofrimento, Deus, ele olha o nosso sofrimento e isso vai acabar. Assim como aconteceu com Noemi, esse sofrimento dela vai acabar com a gente também. Então, a gente assimilar isso para a nossa vida, a gente expressar isso para a vida dos outros é relativamente fácil. Agora, eu acho que o desafio que a gente tem aqui hoje, trazendo de maneira prática a lição aqui, eu acho que o extremo de tudo é perder filho, né? Perder filho é uma coisa que mexe com a gente. Agora, será que algum de nós estaria preparado para uma situação como essa? Vamos abortar de lado essa situação dramática aí. Mas uma doença, uma perda financeira. A lição quer trazer para nós o seguinte, pense na sua vida e viva de maneira prática isso, porque falar para os outros, de certa maneira, é fácil. Agora, viver, faça como Noemi, como Ruth, tenha essa experiência real com Deus. Eu acho que a lição começa trazendo esse desafio para a gente, olhar para elas e procurar ter uma experiência com Deus como igreja, como povo hoje, como indivíduo também. E aonde nós entramos para a questão de Ruth e Boaz, Noemi, ela pede para mudar o significado, o nome dela, né? E eu nem sabia que Mara, a palavra, o nome Mara, Amarga, né? quer dizer amarga. Eu não me lembrava disso. Por conta da questão da vida que ela teve. Agora, ela não podia tomar posse das coisas do marido porque faltava ali a representação do homem para poder tomar posse de tudo isso. Resgatador. O resgatador, né? O Goel. Quando a gente olha para essa questão que o pastor Fábio disse, é fácil a gente falar para as pessoas, confie em Deus, né? Acredita. Quando é com a gente, a situação parece, eu sei da teoria, mas é a vivência. Eu vivo um dilema na minha vida. Meu filho tem 7 anos e meu filho, ele não fala. O pastor Dudu conheceu, vocês conhecem meu filho. Muita gente olha para mim e fala assim, pastor, teu filho vai falar. Eu aprendi a respeitar o tempo dele. Foi uma das coisas uma das lições mais difíceis que Deus me deu, foi aprender a respeitar o tempo e a limitação do ser humano. E ele está me ensinando isso dentro da minha casa, com o meu próprio filho. Agora eu fico vendo Noemi quase morrendo, colhendo espigas ali para ter o que comer, dependendo do favor de terras de pessoas ali, que ela não poderia nem tomar conta daquilo, tomar posse daquilo que pertencia a ela. Aí vem Boaz nessa história, um parente. E não era uma coisa tão fácil você contactar um parente naquela época. Hoje você tem WhatsApp, você tem celular, você tem carta, tem um monte de coisa. Antigamente as pessoas moravam... Se você não sabe, você procura na internet. Você acha? Você acha. Antigamente não tinha isso. E você vê o mover de Deus no coração de Boaz para chegar até ali e encontrá-la para poder abençoá-la. Como que a gente consegue ver essa história de Ruth e Boaz? E Boaz sendo considerado como um Cristo, né? Nessa situação. Como que a gente pode colocar isso para a nossa vida de uma forma prática? A primeira vez que eu ouvi a palavra Mara foi quando o povo de Israel, na marcha no meio do deserto, em direção à Terra Prometida, chegou ao poço. Ninguém pediu conselho para o Moisés, ninguém pediu direção do Moisés, ninguém me perguntou o que Moisés achava. 3 dias não existiam água, os caras foram na primeira fonte que acharam e a água era amarga. Por isso que o lugar era chamado de Mara, né? Amargura. Aí você vê a vida amarga da Noemi pelo sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer, eu não conheço ninguém que gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer tem alguma dificuldade psicológica, não sei, masoquista, sei lá, enfim... Mas o sofrimento, ser humano nenhum gosta, seja pelo motivo que for. Mas por que a gente sofre tanto, cara? Né? Por que a gente tem que lidar com todas essas perdas? O pastor citou a perda traumática do que significa perder um filho. De fato, só de pensar me aterroriza, pastor. Não. Só de imaginar que eu... A gente não gosta nem de pensar. Às vezes até oro, Deus, se algum dia houver chance que eu vá na frente e que eles fiquem, porque...
o pai ter que enterrar o filho, mano, é muita dor, é muito sofrimento. E ela percebe os 2 filhos mortos, né? E toda essa amargura toma conta da vida dela. O que isso transmite para mim? Que esse mundo não representa a vontade de Deus, que o pecado de fato não é bom. E embora seja assim duro de dizer, a gente até precisa do sofrimento. Por quê? Porque você já imaginou se nós fôssemos pecadores e não sofrêssemos? A gente não ia enxergar a gravidade do pecado. A gente ia achar que Jesus está exagerando ao dizer que eu devia ficar longe do pecado, porque o pecado nem é tão ruim assim, a minha vida nem é tão boa. Jesus não precisa nem ter pressa de voltar, porque aqui está tudo tranquilo, tudo bem e tal. Então, o sofrimento, ele exerce um processo pedagógico, ele cria uma dependência da nossa parte em relação a Deus. Ele faz a gente enxergar que o mundo não representa a vontade de Deus, por melhor que seja. Mas eu sou rico, eu tenho tudo e tal, do bom e do melhor, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho riqueza e tal. Mas mesmo assim, se Jesus não voltar antes, um dia, a despeito da tua riqueza, tu vai ter que enterrar alguém que tu ama. Então, a tua vida pode até relativamente, sob a visão humana, ter sido boa aqui, mas ainda assim, Deus vai te mostrar que o mundo não vale a pena, porque a morte faz parte da nossa realidade por enquanto. Então, o sofrimento existe, essa mulher está sofrendo demais, amargurada, né? Mara, eu quero que seja o meu nome a partir de hoje. E os nomes tinham aquela identidade com a realidade das pessoas, né? Amargurada. Mas Deus, ele transformou a amargura dela em bênção. Essa é a capacidade que Jesus tem, o resgatador tem. Apanhar a nossa amargura, aquilo que hoje nos aflige, e transformar em bênção. Você vê que a água amarga enfrentada pelo povo, ela foi transformada em bênção. A amargura enfrentada pela Noemi e pela Ruth também foi transformada em bênção. Eu não sei que tipo de amargura você está atravessando hoje, mas se a gente acreditar no poder de Deus, a gente tem a chance de ver a amargura da nossa vida sendo transformada em bênção. Amém. Quando eu olho essa história aqui de Noemi tendo que recolher migalhas, isso me remete muito ao sofrimento que a gente passa no nosso dia a dia, com problemas e tudo. A gente fica se questionando, por que eu tenho que viver com migalhas aqui nessa terra? Se eu sou filho do rei, por que isso? E aí prega-se por aí afora de que a gente tem que ser cabeça e não cauda, e não pode aceitar sofrimento. Alguns até são ousados em dizer que tem que colocar Deus contra a parede, não pode aceitar sofrimento. E quando você olha a história da vida real, como uma história de Noemi, a minha história, a nossa história, tem sofrimento. Não tem muito para onde correr. Só que a lição até fala, o final aqui surpreendente nos lembra de que Deus não se esqueceu de nós. Ele envia um resgatador para te tirar da migalha, para te trazer para a posse daquilo que é seu, da herança que era para ser sua e um dia foi perdida, graças à entrada do pecado do mundo. Por isso que a gente tem migalhas aqui, por isso tem sofrimento. Até o pastor Dudu estava falando aqui de quem é que é o masoquista em dizer que gosta de sofrer. E até você olha para um texto como o livro de Tiago diz, atende por alegria o passar por provações. Motivo de toda alegria passar por provações. Quem é que fica alegre passando por prova, por luta? Mas eu sempre dou esse exemplo nos meus sermões. Eu lembro quando eu cheguei lá na FADBA para cursar teologia, e eu cheguei lá e me disseram assim, você vai trabalhar no jardim. Aí sofreu, pai. Falei, pô, legal, jardim, vou trabalhar só com a tesourinha Israel aqui. no Egito. Não sei o que e tal. Pensando que era só aqui tesourinha, parando as árvores, que nada. Primeiro dia me jogaram uma enxadona na mão, vai capinar o que tem de erva. Sol de 42 no lombo. Lá vamos nós. Aí primeiro dia, bolha. Segundo dia, bolha estourou. Terceiro dia, bolha de sangue. Quarto dia, a bolha de sangue estourou. Quando foi na outra semana para trabalhar, comecei a perceber, beleza. Começou na outra semana, dá calo. Falei, agora eu tô pronto para trabalhar, para enfrentar agora as dificuldades que tem. Então, de certa forma, o sofrimento na vida do ser humano, ele, como o pastor Eduardo disse, ele vai te lembrar de que isso aqui não vale a pena, não é o nosso lugar, a gente tem algo melhor, tem uma herança preparada para nós, mas de alguma forma vai te preparar para um próximo problema que possa vir. Porque a vida é feita de sofrimentos, vai ter. Mas a boa notícia lá no final é de que tudo vai terminar bem e Deus não se esqueceu de nós. Fato é que você olha para a história de Noemi, você tem um Boaz. Olha para a minha história, eu tenho um Jesus, que é o meu resgatador. Um contraponto que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando aqui é o seguinte, né? O livro de Êxodo,
Deus fala assim para o povo de Israel: eu te coloquei no deserto para te humilhar, para te provar. Deus não pode fazer isso com a gente também em circunstâncias diferentes. Te coloquei no deserto para te humilhar, para te provar. Mas eu estava com você, não faltou veste para você, não faltou o calçado para você. Então, ao mesmo tempo que Deus usa algumas ferramentas para trabalhar com a gente, quando eu olho na história de Boaz, de Noemi, né, a importância da redenção dele, o cuidado dele com ela, eu vejo Deus nos pormenores também, né? Tem muitas histórias da Bíblia que a gente vê Deus nos pormenores. Então, assim, Deus vai usar uma pessoa para um determinado momento para falar algo com a gente que vai acalmar o nosso coração. Eu acho maravilhoso, assim, você mencionou, pastor Leonardo, o seguinte: não tinha Instagram para ela procurar o parente, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Deus foi agindo nos pormenores e colocando um homem de bom coração na frente delas, para ajudá-las. Então, assim, trazendo para a nossa vida hoje, Deus prova a gente? Prova. Deus permite sofrimento? Permite. Mas você mencionou um pastor Amin Rodor numa das lições anteriores ali, eu lembrei de outra frase que ele fala, né? Para Deus não existe coincidência, existe providência por verdadeiro cristão. Então, assim, Deus age nos pormenores. E isso tem que tranquilizar a gente. Ao mesmo tempo que a gente sofre demais, que Deus prova a gente, ele também usa peculiaridades, detalhezinhos para construir a nossa história. E é tão bonito a gente ver isso. Você que está acompanhando a gente, já não viu Deus agir de maneiras detalhadas ali? Um encontro inesperado, alguém dizer uma frase, alguém te indicar, não lembrar de você, mas alguém lembrou de você. Eu acho maravilhosa a história desse grupo de homens e mulheres fiéis a Deus, porque representa a nossa história também. Deus cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Isso é maravilhoso. E é onde nós entramos na lição de terça-feira, Boaz, o resgatador. E quando ele se aproxima de Ruth, desejava se casar com ela, tinha algumas barreiras ali. E aqui começa a se apresentar algumas questões. Boaz fazendo o papel de Cristo, salvando a vida, principalmente a dinastia daquela família. E agora você vê Jesus solucionando um problema que Satanás ele havia agora usurpado um cargo que nunca pertenceu a ele e reivindicado um papel que nunca era dele, como príncipe da terra. Como que a gente trabalha esse contexto aqui da lição que Boaz, ele foi um resgatador e Jesus veio para também nos resgatar da questão do pecado? Nós estamos falando de tipologia, né? A Bíblia ela tem vários tipos, representações do que Cristo faria, o papel de Cristo. Boaz é um deles. Boaz como parente próximo, como o resgatador, aquele que poderia dar o que ninguém poderia fazer. E Jesus Cristo, ele escolheu ser o nosso parente mais próximo para ser o nosso resgatador, para nos devolver, como eu falei anteriormente, a herança que um dia foi nossa, mas foi perdida. E ele veio para fazer esse papel, muito parecido. Você olha para essa história de Boaz, é muito parecido, por isso que é um tipo de Cristo, é a forma de ilustração que muitas vezes Deus utiliza aqui no Antigo Testamento para representar o que Cristo faria um dia. E Boaz é um desses, que mostra claramente qual o papel em que Cristo entraria na nossa história para nos resgatar, para ser aquele que nos tira da migalha para a herança. Né? Isso aí. Eu vi uma comparação que eu vejo é o seguinte, né? A lição fala, né? Satanás ele reivindicou Moisés. Nesse contexto de Noemi, de Boaz, a gente vê também uma reivindicação equivocada de uma mulher que não seria protegida. Boaz chega, assume o lugar e ele de fato cuida de Ruth e consequentemente Noemi também, né? E ele paga um preço pela noiva. Pegando o gancho do que foi dito aqui pelo pastor Vitor, João Vitor dizendo o seguinte, que Jesus ele foi aquele que resgatou, que pagou um alto preço para nós. Então essa é a analogia que é feita. Ao mesmo tempo que Boaz paga um preço para salvar, Jesus também pagou um grande preço por nós, né? Essa é a certeza que a gente tem do cuidado e do resgate de Deus para a nossa vida. Um fato que me chamou a atenção em relação a isso foi que ela era moabita.
E você sabe do posicionamento exclusivista de Israel, do povo judeu de um modo geral. Você sabe o quanto Jesus se posicionou contra isso. Eles tratavam mal até mesmo seus parentes mais próximos, que eram, no caso do tempo de Jesus, os samaritanos, né? Judeu odiando samaritano, um ódio mútuo. E parentes, né? Gente do mesmo povo, mesma descendência. E aí você percebe que na história, quem está sendo beneficiada não é alguém do povo de Israel. É uma moabita, é uma estrangeira. Deus deixando claro que a salvação, o resgate, não é exclusivo para uma nação. O resgate pode beneficiar todas as nações. Ou seja, não é algo só para Israel. Quando Israel tinha que edificar a casa de oração, isso será chamado casa de oração para todos os povos. Todos deverão ser abençoados. A gente viu no estudo de uma semana anterior, ao analisar os Salmos, que eles deveriam levar a salvação a todo o mundo. E eles falharam nessa perspectiva. Então, a gente tem que ter uma noção clara de que o exclusivismo não é uma linguagem que deve fazer parte do nosso vocabulário. Não é uma palavra que deve fazer parte do nosso vocabulário. Nós vivemos para as pessoas. E, às vezes, nós queremos ser como Israel, né? Somos os privilegiados, somos os melhores, somos a igreja remanescente da profecia bíblica, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, nós temos a mensagem da saúde, nós temos privilégios para a gente ser bênção para o mundo e não viver em torno do nosso próprio umbigo. Então, esse resgate de Ruth sendo moabita é significativo porque mostra a salvação que alcança todos os povos. E onde nós entramos no contexto de quarta-feira, a mãe Satanás, né? Você vê ali Amã sendo o inimigo do povo de Deus, ficou mordido com Mordecai. Ah, quase. Mordido com Mordecai. Foi. Rapaz, você agora foi... Certeza. Foi em cima, né? Quem é a me rodou na fila do pão? Não, quem é? Depois dessa, vou citar mais não. O padeiro. Ele é o padeiro. A me rodou é o padeiro. Ele que produz tudo pra gente. E ali você vê o que acontece, né? Satanás, ele, desde o início, ele tenta usurpar aquilo que não é dele. Ele tenta reivindicar uma adoração que nunca pertenceu a ele. Quis ocupar um papel que nunca foi pertencente a ele. E Amã vai pela mesma história. Quando ele descobre ali que Mordecai ele fazia parte do povo escolhido de Deus, ele se enche de furor e tenta ali pregar uma situação para poder lascar todo o povo de Israel ali, né? Agora, o que a gente pode olhar? Satanás, ele reivindica esse mundo, mas ele sabe que existem pessoas que são pertencentes a Deus. Que existe um povo que vai ser abençoado, que vai ser cuidado por Deus, porque é um povo exclusivo, sacerdócio real, nação santa, da reivindicação do Senhor. Como que a gente pode olhar esse paralelo que existe entre Amã e Satanás para nos protegermos nos dias de hoje, né? Dos grandes Amãs da vida aí. Rapaz, o cara nutriu ódio, né, mano? Ódio do povo. Ódio. Eu li uma vez que o ódio é um veneno que você toma pro outro morrer. Então, na verdade, esse ódio vai te fazer mais mal do que você pretendia com ele prejudicar alguém. Então, se você está conectado conosco, eu tenho ódio da pessoa. A pessoa não está sofrendo nenhum dano com isso. Odeio fulano de tal. A pessoa não está sofrendo absolutamente nada com isso. Quem está sofrendo é você que está tomando este veneno. E a história no final vai mostrar que quem vai tomar do próprio veneno é o Amã. E o Amã se parece muito com Satanás. Ele tem as características mesmas apresentadas pelo inimigo no texto de Ezequiel 28, de 11 a 15, Isaías 14, 12 a 15. Ele tem sede de posição e poder. O diabo queria um posicionamento. Ele é um oficial destacado, isso é fato. Ele era querubim também, o inimigo era querubim destacado. E ele odeia o povo de Deus. E o diabo, da mesma forma, ele tem um ódio assim avassalador. Já que ele não conseguiu destruir a Cristo, ele quer destruir a igreja de Cristo. O dragão tem perseguido a mulher, é a cena que o Apocalipse mostra, exibindo este ódio mortal. Ou seja, Amã é uma semelhança do próprio Satanás.
Então, eu fui criado para refletir a imagem de Deus. E aqui você se depara com um ser humano que está refletindo a imagem do diabo. Então, e o resultado de tudo isso é esse ódio profundo. É um bom paralelo para uma autoanálise, né? Cara, para que eu estou guardando esse ódio, esse rancor, essa mágoa? Isso vai me proporcionar o quê? Vai me ajudar no quê? No sentido de crescimento, amadurecimento. A minha vida vai ser melhor tendo esse sentimento? Óbvio que não. É por isso que a recomendação: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pesadíssimo, né? Você olhar esse contexto, essa história de Amã e perceber o cara, a imagem de Satanás. O pastor Eduardo falou agora. E da mesma forma como Satanás ele vai perseguir ou persegue a minoria, os remanescentes, ali Amã perseguia a minoria. E em meio a todo esse caos de perseguição, você percebe um Deus que nunca abandonou o seu povo, mesmo o seu povo sendo minoria. Tô cuidando, tô à frente, e até tem uma citação do texto do Grande Conflito, página 511, falando que a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja alvo de ódio universal. A gente vai passar por esse período de perseguição, ódio de novo. A boa notícia é que se já deu certo no passado, é o mesmo Deus de ontem e vai ser eternamente. Então, estamos seguros quanto a isso. A gente pensa normalmente o seguinte, né? Se prega muito por aí, na verdade, algumas crenças religiosas, algumas denominações que a gente respeita muito, mas a ideia é a seguinte, ó, aceitou Jesus, os problemas serão resolvidos. Ele vai te dar em dobro isso, 10 vezes mais aquilo, mas a gente vê que no caso aqui em específico dessa história, Amã, ele perseguiu justamente pela fidelidade de Mordecai. Ele era fiel. Entendeu? Era fiel. Ó, isso impactava, impressionava, isso chateava esse homem que se tornou um perseguidor, né? Mordomia, fidelidade, né? Mordomia e fidelidade tem relação, as coisas têm toda... Sempre chega, né? Sabe puxar sardinha. Sempre Então, passa. Tem o dom da palavra. Tem o dom da aplicação. A gente tem que fazer a aplicação dentro do contexto ali, né? Mas o fato é que é o seguinte, quanto mais fiéis a Deus, a tendência real é a gente sofrer algumas consequências. A gente vê na história de José. Vamos pegar José para trazer Mordecai aqui mais uma vez. Gosto muito da história de José e Mordecai entra nesse aspecto também. Foi fiel, isso tirou dele dificuldades? Não. Né? Foi fiel ao pai, foi fiel ao Senhor, sofreu por isso. No entanto, o sofrimento vem na nossa vida pela fidelidade também. Agora o resgate de igual modo. Deus está conduzindo, Deus está guiando nossa vida e essa certeza que a gente tem que ter. Apesar das dificuldades, Deus está conduzindo a nossa vida e controlando em todos os aspectos, né? E aonde nós entramos na parte final da lição quinta-feira ali, para um tempo como este. Infelizmente, os cristãos, quando você fala de profecia, você fala sobre acontecimentos finais, a maioria dos cristãos se concentram só no sofrimento, né? Mas se esquecem da questão do livramento. Nós temos que compreender uma questão básica da fé. O juízo, ele vai ser avassalador para aquele que não se preparar. Para o cristão que se preparar, vai ser um livramento. Vai ser um momento de paz, de alegria e não de medo. Como que nós podemos colocar esse contraste que aparece aqui na lição de quinta-feira como algo relevante para nós? Uma igreja relevante, uma igreja remanescente apareceu num tempo específico para poder trazer um livramento, assim como a rainha Esther apareceu num momento específico para poder libertar todo aquele povo do sofrimento que Amã havia providenciado. Como que a gente pode entender que tudo isso é parte do desígnio de Deus? E uma das coisas que a lição ela deixa bem clara, Deus ele não ilude o povo. Ele fala que vai ter sofrimento. E como que a gente pode compreender que, apesar de tudo isso, no final existe uma vitória triunfante para nós? Tem um texto de Ellen White que diz que nós deveríamos nos atentar, Testemunhos para Ministros, página 115, para o conteúdo de Daniel e Apocalipse, porque a história vai se repetir. Ou seja, o que aconteceu no passado voltará a acontecer com o povo de Deus nos últimos instantes da história dessa terra. E o livro de Esther neste livro é perfeitamente possível você estabelecer um paralelo muito claro entre
o enfrentamento do povo de Israel em relação às circunstâncias, e o que vai passar o povo de Deus no final é simplesmente, praticamente a mesma coisa. Houve ódio de uma autoridade política e militar direcionada para o povo de Deus. Houve um decreto direcionado visando a morte do povo de Deus. Em contrapartida, houve um povo que obteve um livramento em função do fato que o pastor citou, da fidelidade a Deus a despeito da morte anunciada. Então, você saber o dia que você vai morrer, é o quê? O corredor da morte? Você foi condenado à morte. Então, você percebe que os mesmos elementos contidos na história de Esther são os mesmos elementos anunciados no Apocalipse e anteriormente anunciados também pelo Daniel. A história vai se repetir. Tendo isso em vista, que a história vai se repetir, a gente sempre fica correndo atrás do que é menos importante, o decreto. O rei assinou o decreto, o rei fez isso. E a gente esquece do que Esther pediu antes. Fiquem em oração, fiquem em jejum, se preparem, eu vou diante do rei. É um contexto de luta espiritual em busca do preparo para enfrentar o ódio do inimigo se manifestando em Naamã e o decreto de morte que está vindo por aí. Então, a preocupação não é com o decreto. A preocupação é estar preparado. Eu lembro que na pandemia foi um Deus nos acuda, né? O mundo está acabando, Jesus está voltando e é um desespero. E a quantidade de ligações, eu aproveitei e fiz uma série do Apocalipse, a quantidade de ligações que eu recebia de mensagem no WhatsApp. Pastor, teve um que foi um extremo. Pastor, vamos fugir. Como assim fugir? Pastor, a gente não tem que sair das cidades para ir para o interior, já chegou a hora e tal, não sei o quê. Vamos fugir, pastor, vamos fugir. E eu conheço o cara que falou isso, vamos fugir. É um cara que não aguenta jogar 10 minutos de futebol, mano. Não aguenta, o cara não aguenta. Eu falei, o cara com a pressão estourando, diabetes. Eu falei assim, filho, tu vai fugir pra onde, mano? Que condição tu tem de fugir, mano? Assim, eu só quero te dizer o seguinte, se preocupa com isso não, cara. Se preocupa com isso não. A Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a cabeça porque a redenção se aproxima. Agora já começou os alardes na rede social, né? Papa morreu, agora já começou um monte de coisinha aí, que agora é isso, que agora vai fazer. Mano, eu não tô nem aí pro que vai acontecer no sentido de ser foco da minha preocupação principal. Qual é o foco? Preparo. Se eu tiver como povo em oração, em jejum, em comunhão, que venha decreto de morte, que venha decreto dominical, que venha perseguição, que o inimigo se levante, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, que será contra nós? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, em ponto final. Ou seja, preparo, meu foco. Tô nem aí pro decreto. Só quero estar preparado. Na hora que bater na minha porta para me arrastar, para me levar para a cova dos leões, eu só quero estar em paz igual o Daniel estava. Na hora que a fornalha for aquecida 7 vezes mais, eu só preciso estar preparado, tal qual o Sadraque, Mesaque e Abdenego, fala assim, se Deus quiser livrar, vai livrar. Se não quiser, não livra, meu irmão. Eu não vou me encurvar. Entende? Então, isso se chama preparo. A gente fica preocupado com o evento e não demonstra preocupação em estar preparado. Agora, vai sair o negócio, as coisas vão acontecer. Aí, tipo assim, eu vou me preparar na hora que aparecer, aí vai dar ruim, irmão. Aí vai dar ruim. O preparo é agora. Tudo que está acontecendo é a chance que Deus está nos dando de estarmos preparados. E conectado a isso, logo que Esther assumiu a posição dela em fazer a diferença, né? Ela recebeu um recado dizendo assim, olha, você tá achando que porque você é bonita que você tá aqui? Você tá aqui porque Deus te colocou para uma missão. É essa função, ele te escolheu ali exatamente para isso, né? Então, trazendo para nossa realidade hoje, a gente tem que assumir essa posição também. E tem que entender o seguinte, se a gente está aqui hoje, é porque Deus tem um chamado, Deus tem forças para nos dar, Deus tem capacidade de nos levantar e dizer assim, olha, escolhi você para um tempo presente, escolhi você para que nesse momento aí você levante sua cabeça, enfrente, tenha coragem, aceite o desafio, e aí a gente tem que fazer o que com isso? Acreditar que Deus está conduzindo e nos dando forças. Assim como Esther venceu, ao paralelo também, assim como Esther foi usada por Deus e houve vitória na batalha, Deus nos escolhendo dará vitória nessa batalha também. É uma certeza que a gente tem que colocar dentro do nosso coração. Amém.
A profecia fala sobre o tempo da angústia de Jacó que nós vamos viver. E foi para um tempo como este, como diz Esther 4,14, foi para um tempo como este que nós fomos chamados para encarar isso de frente. E Ellen White fala não uma nem duas vezes, algumas vezes ela repete que o período de bonança é o período de preparação para o tempo de crise. É agora o momento de se preparar. Então, para um momento final de tribulação, de crise, de fato, é que a gente vai ver quem é quem se preparou. O pastor Eduardo está falando agora há pouco sobre a importância de você se preparar, não a despeito do que está por vir, mas estar preparado exatamente para o que está por vir. Esther estava pronta para aquele momento, ameaça de morte e tudo mais. Nós vamos passar pelo tempo da angústia de Jacó e foi para isso que nós fomos chamados. Ellen White diz que a gente precisa de homens que são fiéis ao dever, como a bússola é ao polo. Nós estamos precisando de gente assim para o tempo final. E para isso fomos chamados, fazendo paralelo ao texto de Esther 4,14. Né? Queridos, deixe suas considerações finais aí para os nossos queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Pastor Dudu, deixa um recadinho para esse povo mediante ao que aconteceu com Esther e Noemi. Eu vou usar a analogia aqui da corrida 4x100. Corrida que você passa o bastão. Dá para analisar Hebreus 11, da Galeria da Fé, um passando o bastão para o outro, né? E quando você chega lá no final do capítulo, Deus reservou para os últimos dias a ideia de que o último corredor, o último indivíduo, ele vai ter uma responsabilidade toda especial. E o último corredor, na verdade, é aquele que tira a diferença, aquele, normalmente. E Deus nos reservou para esse último momento da história da Terra. Deus nos reservou para esse último instante. Então, a gente vai deixar cair o bastão ou a gente vai perseverar até o fim? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Que a nossa comunhão com Cristo tenha como efeito essa perseverança a despeito do que aconteça. E a gente não vai deixar cair o bastão, deixar cair a peteca, a gente vai cumprir a missão. E vamos fazer o que precisa ser feito com o poder do Espírito Santo, obviamente. Temos a promessa da chuva ser hoje à nossa disposição. E Deus do nosso lado, enfim, temos tudo para vencer. Amém. É bom que o querido irmão, querida irmã que estão nos assistindo agora, saibam que essas histórias que retratam luta, história de duas mulheres que viveram lutas e que no final tiveram vitórias, elas falam muito mais de esperança do que de crise. Então a gente vai ter crise final? Vai ter crise final. Mas as promessas que nós temos na palavra é muito mais sobre esperança do que o medo de enfrentar tudo isso. Se ainda o medo bate à sua porta, hoje é o tempo de preparação para que você viva com muito mais esperança do que temor para esse tempo final. Amém. A gente tem plena consciência que o mundo não vai estar preparado para a volta de Jesus. Né? As pessoas vão estar fazendo o que elas estão fazendo, mas o mundo vai estar maduro. E a gente olha ao redor, a gente já vê o mundo maduro para a volta de Jesus. A gente já vê circunstâncias, sem ser sensacionalista, criar expectativa em cima desse ou daquele, mas a gente vê a moralidade, a gente vê situações ali. Então esse é o momento da gente se preparar. Assim como existiu um momento ali que Esther estabeleceu, vamos nos fortalecer porque vai acontecer algo que eu preciso que todos nós estejamos no mesmo foco. Então esse é o momento que o mundo está maduro para a volta de Jesus. E esse é o momento da gente se preparar, né? Que seja esse o desafio para hoje na nossa vida, né? Não sei a circunstância que cerca você, mas que hoje você escolha se preparar para a volta de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar com uma bênção agora através da oração. Vamos orar? Amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome pela tua grandeza e pelo teu poder. Sabemos que assim como o Senhor atuou no deserto, atuou no passado, o Senhor também atuará no futuro e hoje em nossas vidas. Abençoe os nossos irmãos que nos assistem, os nossos queridos, que possamos sempre ter a certeza que estamos diante dos teus cuidados. Nos dê tua graça, nos dê tua paz, o teu amor, tudo te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastores, que Deus os abençoe. E a você de casa, que Deus ilumine a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Estamos chegando ao fim de mais um trimestre. Que você possa aprender as grandes lições que foram apresentadas aqui. Um grande abraço,
Fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.